E aí, galerinha, beleza? A obra que eu tenho para mostrar hoje aqui para vocês, a resenha que eu vim falar, é bastante interessante, bastante intuitiva, é essa daqui. História do Urbanismo no Brasil, de 1532 a 1822. O autor é o Manuel Rodrigues Ferreira. Eu já fiz outras resenhas de outros livros do Manuel Rodrigues Ferreira e também do seu irmão, do Tito Livre Ferreira. A última análise que eu fiz, o último review que eu fiz do livro aqui do Manuel Rodrigues Ferreira foi a respeito da maçonaria na independência brasileira, beleza? Então vamos começar aqui para o vídeo não se alongar muito. Bom, galera, o livro ele tem por objetivo mostrar como se iniciou e como se deu a organização das vilas e cidades no Brasil durante esse período de 1532 ao ano de 1822, quando se deu a independência do Brasil no dia 7 de setembro, ali por Dom Pedro I, beleza? Ele também vai discorrer sobre alguns outros assuntos, ele vai eliminar algumas denominações do livro, como Brasil Colônia, como colônia, colonos e município e municipal, porque durante esse período de nossa história, como o Manuel Rodrigues Ferreira e o seu irmão Tito Livre Ferreira, eles deixam bastante claro que usar dessas denominações é errado na história do Brasil durante esse período, durante esses 322 anos da história do Brasil. Então eles vão, o Manuel Rodrigues Ferreira ele vai retirar essas denominações que eu disse, que é Brasil Colônia, colônia, colonos, município e municipal. Ele, no lugar de município e municipal, ele vai dar uma denominação correta para aquele período que era chamado de urbe. Ele também vai discorrer um pouquinho ali da história, como se deu a formação das repúblicas, da república sendo os três poderes da república, tanto o legislativo, o executivo e o judiciário, que se ocorreu ali depois da queda do Império Romano, quando começou a surgir os novos burgueses e surgiu também essa vontade dos reis de se aglutinarem juntamente. Não, a palavra certa não é aglutinar. Eles fizeram uma espécie de parceria, os reis com a burguesia, para formar a monarquia junto com uma república, tendo o rei como uma cabeça central e tendo os outros poderes independentes, que seriam, no caso, as repúblicas, que se instalariam nas vilas e nas cidades. Também vai falar um pouquinho a respeito das teorias políticas da época, que foi a teoria do direito divino dos reis e também a teoria da república, da organização política após o descobrimento do Brasil, que se deu também quando veio de Portugal para cá Dom Pedro I e também quando veio o Martim Afonso de Souza, quando ele instalou a primeira vila aqui no Brasil, quando ele fundou a primeira vila. Então foi trazido de Portugal essa nova forma de organizar uma sociedade, essa nova forma aí de organizar, de administrar uma cidade por parte do rei e também das vilas e cidades, que eram completamente independentes, ou seja, era uma federação plena. Vai falar também ali o que se deu após o descobrimento do Brasil, né, aquele sentimento nacionalista, sobre a teoria do nativismo, o século XVIII, que foi um século de reforma política, tanto da maçonaria azul como da maçonaria vermelha, ali que eu conto bastante a respeito sobre isso no livro que eu fiz da análise dele, A Maçonaria na Independência Brasileira. Ele também vai falar sobre o funcionamento das repúblicas, como que se dava o funcionamento dessas repúblicas, que nós não podemos aqui fazer uma comparação aqui injusta entre essas repúblicas que se instalavam nas vilas e nas cidades e a república como nós conhecemos hoje, porque ela era, no caso eu estou falando aqui das repúblicas como se deu em Portugal e que veio para o Brasil, que
ela tinha ali como as leis, as regências, as ordens, vinham todas da ordenação do reino. Existia ali os três poderes, como eu falei, o legislativo, o judiciário e também o executivo, o Código Eleitoral, a Casa da Câmara e Cadeia, as sessões e audiências públicas com respeito às faltas. É importante frisar isso daqui porque nessa época, de 1532 a 1822, todos os governantes que eram eleitos democraticamente pelo povo, eles não recebiam pagamento, ou seja, eles faziam aquilo ali porque queriam mesmo, porque tinham necessidade de fazer algo pela sua vila, pela sua cidade, pelo seu estado, pelo Brasil, ou seja, eles não recebiam nenhum tipo de remuneração né, nessa época. Também sobre as câmaras da República que davam posse, correspondiam-se normalmente com os reis, sobre também os privilégios que eram concedidos tanto à nobreza e também quanto a esses vereadores que eram eleitos democraticamente pelo povo, os privilégios das cidades, as categorias sociais, a independência das vilas e cidades, o patriotismo dos paulistas, El Rei Dom Sebastião, quando ele cria ali as bandeiras, os bandeirantes para irem desbravando o interior do Brasil, e as igrejas seculares subordinadas às repúblicas. Isso tudo que eu falei aqui está no primeiro capítulo do livro. E o segundo capítulo, porque o livro ele é repartido entre 2 capítulos, ele vai falar ali sobre a fundação propriamente dita das vilas e cidades do Brasil. Uma coisa antes de eu falar aqui um pouquinho dessas vilas e cidades que foram sendo fundadas, Chico Buarque de Holanda ele diz na sua obra que Portugal, os reis portugueses eram todos desleixados, ou seja, Portugal não tinha um plano urbanístico para o Brasil. Então, por isso que tanto as cidades hoje do Brasil elas são tão feias, são tão desorganizadas, mas isso daí, o Manuel Rodrigues Ferreira, ele vai provar que tudo isso é uma mentira, que tudo isso não trata de história, mas de panfletagem vinda do Chico Buarque de Holanda, e que, se você reparar bem, todas essas cidades históricas que existem hoje no Brasil, como por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do meu estado de Goiás, que é Pirenópolis, que é a cidade de Goiás, de Minas Gerais também, que tem ali Ouro Preto. Se você reparar bem, o urbanismo dessas cidades é um urbanismo assim moderno que foi construído naquela época, é um urbanismo que deixa, e a arquitetura que deixa também o que é visto hoje assim, praticamente no chinelo, uma arquitetura barroca, assim, bastante linda, bastante organizada. E o Chico Buarque de Holanda, como deixa bastante claro o Manuel Rodrigues Ferreira, ele não foi constatar nos documentos históricos para escrever esta obra dele, que é na verdade uma panfletagem e não é uma obra histórica pertencente a um verdadeiro historiador. Então, voltando aqui, o Manuel Rodrigues Ferreira ele vai falar um pouquinho a respeito das cidades e vilas que foram sendo fundadas e os seus respectivos fundadores, que primeiro ali foi a vila de Piratininga, que é a atual hoje São Paulo, e também a vila de São Vicente, que teve como fundador o Martim Afonso de Souza, a cidade, isso da vila de Piratininga no ano de 1532. A cidade de Salvador em 1548, com um regimento ali de Tomé de Souza, que era o governador da época. A Vila Boa de Goiás em 1736, com o bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva. A Vila Bela de Mato Grosso em 1719, com o Pascal Moreira Cabral. A Vila de Barcelos, que é hoje a cidade de Manaus, no Amazonas, que na verdade na época o estado se chamava São José do Rio Negro, várias vilas no Piauí, também sobre a vila de Montemor, no Ceará, que foi um núcleo indígena ali da época, que foi sendo construído ali para que os indígenas da época eles não fossem excluídos da sociedade, parece que eles tivessem ali
a sua vila, a sua aldeia planejada também urbanisticamente. A vila de Icó, no Ceará, a vila de Aracati, no Ceará, e a Viçosa de Porto Seguro, que foi fundada ali pelo Dr. Manuel José Farias. Piracicaba, na cidade de São Paulo, que teve como ali o fundador o Dom Luiz Antônio de Souza. Guarapuava, que atualmente se chama o estado do Paraná, que teve ali como fundador o Antônio da Rocha Luiz. Ele também vai falar sobre mudança de várias cidades, dessa mentalidade mudancista do Brasil, porque existem várias cidades que foram sendo construídas, que foram sendo também modificadas a capital, como por exemplo, eu posso falar aqui sobre a cidade de Goiás aqui, que por muitos anos foi a capital aqui do estado de Goiás. Então, só depois do século XX que foi construída a cidade de Goiânia para ser a capital aqui do estado de Goiás. Como também a própria capital do Brasil, que antes era Salvador, depois com a chegada da família real passou a ser o Rio de Janeiro e atualmente hoje Brasília. Ele também vai falar sobre o século de ouro do urbanismo no Brasil, que foi o século XVIII, tanto de 1700 a 1800, que foi uma intensa atividade urbanística no Brasil para reformar várias cidades, e tudo isso por parte dos portugueses com o seu plano urbanístico moderno para a época, que foi totalmente que o Manuel Rodrigues Ferreira ele desmentiu completamente o Chico Buarque de Holanda, como eu disse, e também vai falar sobre os paulistas, sobre um pouco da capitania de São Paulo e os habitantes também da vila de São Paulo. Bom, galera, é isso daí que eu gostaria de apresentar hoje para vocês aqui, esse review, não, já ia falando review aqui, essa análise, um resumo que eu fiz dessa obra aqui, História do Urbanismo no Brasil, de 1532 a 1822. Caso você aí que faz faculdade de urbanismo, aí cursa esse curso nas universidades brasileiras, é bastante interessante que você leia essa obra para até poder desmentir certos professores que mentem que Portugal não teve, que pegam essa obra do Chico Buarque de Holanda e mentem dizendo que Portugal e os portugueses não tinham um plano urbanístico moderno para as cidades brasileiras. Por isso que a grande maioria das cidades brasileiras hoje são desorganizadas, são feias, e é isso e aquilo. Mostre esse livro para esse tipo de professor aqui e prove com documentos que Portugal teve um plano urbanístico moderno, assim como a Espanha teve para os seus os países que eles povoaram. Portugal teve aqui para o Brasil também, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo aqui nas redes sociais, se inscreva aí no meu canal. Se você tem alguma dúvida a respeito dessa obra que eu fiz, a análise dela aqui, então pergunte aí nos comentários, viu? Então, até a próxima, galera. Falou!